Glória a Deus, estamos aqui mais uma manhã, ao vivo, recebendo mais da presença de Deus. Espero que aí na sua casa, onde você está, você também esteja aquecido pela presença do Espírito Santo. E é muito lindo o que Ele tem para entregar para nós nessa manhã, nesse dia. E hoje o nosso tema é Guiados pela Palavra. É isso que o Senhor quer para nós, que nós andemos conforme a palavra dEle para a nossa vida. Bem, eu gosto muito de falar algo que é muito poderoso. Quando nós falamos, palavras de afirmações para nós mesmos, é muito poderoso o efeito disso. E olha só o que eu queria que você repetisse comigo nessa manhã sobre o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Repete comigo aí na sua casa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quem cumpre isso certamente está andando, está sendo guiado pela palavra de Deus. E quando você está andando em um caminho, você está trilhando uma jornada, você não quer se perder, você não quer se atrasar. É verdade ou não é? Imagina que você tem um compromisso, você precisa se encontrar com alguns amigos ou está indo para a igreja, que é, eu acho que, o compromisso que a gente mais gosta. Você não gosta de se perder e você não gosta de se atrasar, não é verdade? Você gosta de andar no caminho correto, chegar no horário, não ter imprevistos. Mas para isso é muito importante ter um caminho, ter realmente um guia para isso acontecer. E eu gostaria de falar para você algo que vai ajudar muito você, como que eu posso falar? Na sua vida, que é o seguinte, essa frase assim, ó, olha essa frase. Deus é o destino. Então imagine que você tem toda uma trajetória, todo um caminho para trilhar. Deus é o destino, Ele é o fim. Jesus é o caminho pelo qual você vai trilhar para chegar até Jesus, que o nosso objetivo na nossa vida é realmente ir até Deus, é chegar até Deus. Então o nosso destino é Deus, o nosso caminho é Jesus e o nosso GPS é o Espírito Santo. O GPS que vai te guiar, o GPS que vai te falar, olha, vira à direita, vira à esquerda, retorne, arrume o caminho, mude a sua rota, porque não é esse lugar que eu quero que você vá, não é por esse caminho que eu quero que você trilhe. Então, até para você ser guiado pela palavra, é importante a presença do Espírito Santo com você. Quando você vai ler a palavra e você faz uma oração e fala, Espírito Santo, me dê o discernimento, me dê o entendimento de tudo que eu estou lendo, me dê, Senhor, o conhecimento de que tudo que eu leio aqui eu absorva. Isso é o Espírito Santo que vai provocar dentro de você. Você, ao orar isso, antes de ler a palavra de Deus, você vai conseguir comer e absorver e beber do pão vivo, da água viva, da fonte de água viva que é o Senhor, que é Deus. Então, consiga atrelar isso ao Espírito Santo, ao seu GPS, tá? E eu queria ler com você o Salmo 119, no versículo 105. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós, sobre caminho, sobre realmente nos guiar. Olha que interessante. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é a luz que clareia o meu caminho. Vamos ler novamente. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu, quando criança, já tive um sonho de ter aqueles tênis cheios de luzinha. Na minha época não tinha tantos, era raro. Hoje a gente consegue ver mais aquele tanto de tênis com LEDs, com iluminação. Aquilo ali é lâmpada nos pés daquela criança. O que é interessante? Qual é a analogia que eu trago para você nessa manhã? Um pai que tem um filho que tem aquele tênis correndo por aí, o pai consegue achar ele muito fácil no meio da multidão, não consegue? Quando você é guiado pela palavra de Deus, você consegue ser encontrado pelo seu pai muito mais facilmente do que qualquer pessoa daquela multidão. Não importa onde você esteja, seja à vista do espaço, ele consegue ver aquele seu tênis cheio de luzinhas, cheio de LED correndo por aí. E imagina que, para aquela criança que ainda tem aquele LED nos pés, um tênis cheio de cor,
ainda tem um holofote iluminando o caminho. Essa é a palavra de Deus para nós. Ela é lâmpada que ilumina os nossos pés, os nossos passos, e a luz é o holofote que ilumina o caminho. De verdade, tem como você se perder? É bem difícil, só por livre-arbítrio, só pela sua própria vontade, porque se depender da palavra de Deus e pelo que Ele tem para nós, é praticamente impossível você se perder, porque Ele ilumina o seu caminho, Ele coloca luzes no seu pé e Ele fala, olha, é isso que eu tenho para a sua vida, é isso que eu quero que você trilhe, é isso que eu quero que você faça. Quando a gente é guiado pela palavra, o seu propósito vem basicamente exposto, ele vem muito claro para você, porque o seu propósito é aquilo que realmente o Senhor quer que você faça. E a gente não tem que fazer o que é certo, a gente tem que fazer o que Deus quer para nós. E o que Ele quer, Ele vai iluminar, Ele vai te guiar, Ele vai guiar seus passos, vai te trazer todos os favores, todas as oportunidades, tudo o que é necessário para alcançar aquilo, porque é isso que Ele quer para nós. Amém? Então, eu realmente quero que você entenda que Deus é o nosso destino, nós temos que chegar até Ele, Jesus é o caminho, Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o caminho, você tem que trilhar Jesus, e para trilhar Jesus eu preciso do Espírito Santo, me falando, olha, o que você tem que fazer, qual caminho você tem que pegar, qual direita, esquerda, subir e descer, aonde você for. E o que é interessante? Até se você se desviar do caminho, Ele é o pastor que vai atrás daquela única ovelha que se destacou do rebanho, Ele vai te resgatar. Olha só o quanto a palavra de Deus é completa. Não importa o quanto você se desviou ou você saiu da rota, Ele quer te trazer para perto. Ele deixa as 99 e vai te buscar, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Eu queria ler com vocês a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, nos versos 22 a 25. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face em um espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade, qual é essa lei perfeita que traz liberdade? A palavra de Deus. Não é a lei de homens, tá? E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Qual que é o grande entendimento que a gente tem desse versículo, dessa passagem, em relação a ser guiado pela palavra de Deus? É que quando você ouve atentamente e cumpre aquilo que Ele tem para você, cumpre essa palavra, você vai andar corretamente nos caminhos dEle. Você não vai ser como um homem que olha no espelho, quando ele tira os olhos, logo se esquece. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos supor que é uma pessoa que está na igreja, vive na igreja, está ali o tempo inteiro olhando para o espelho, se contemplando, mas assim que ele sai da igreja, ele parece que sai do espelho e não lembra mais da palavra, não lembra mais de praticar, não lembra mais do quão Deus é poderoso na vida dela. Então, o que é interessante a gente entender? Olha só, quando você quer se arrumar, você precisa olhar em frente a um espelho, não é verdade? Se não tiver espelho, já liga a câmera frontal do celular, já liga ali, não é para tirar uma selfie, é para você se ver e se arrumar. As mulheres, então, maquiagem tem que ter um espelho, tem que ter uma visão própria. Então, assim como o espelho tem uma interferência positiva no meu exterior, a palavra de Deus tem essa interferência positiva em meu interior. Nós não queremos apenas benefícios externos, nós queremos benefícios internos, até porque tudo é construído de dentro para fora. Tudo que é natural já foi também sobrenatural. Então, assim como o espelho faz a diferença no seu exterior, eu quero que você entenda que a palavra de Deus faz a diferença em nosso interior. Amém? Então, é para você se deixar ser guiado pela palavra.
para você não esquecer daquilo que é dito para você não se esquecer da bênção que os seus pais te dão, daquilo que é dito a você desde o seu berço ou desde quando você é pequeno. E mesmo que você tenha pais que nunca te abençoaram, você tem o Pai que te abençoa. Você pode honrar e agradecer a vida dos seus pais que cuidaram de você, mas você pode agradecer ainda mais por ter um pai que cuida, que ama você, que Ele planejou os caminhos para a sua vida. É isso que eu quero te encorajar a praticar. Amém? Vamos lá para o capítulo 7 de Mateus, versículos 24 e 27. Olha só o que Deus fala conosco nessa palavra. É bem semelhante ao que a gente tem ali em Tiago, mas é um outro contexto. Olha só o que Deus fala conosco. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica, as pratica como homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vamos lá, verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Verso 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E o verso 27 finaliza. Caiu a mesma chuva, transbordaram os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. O que eu quero que você entenda dessa palavra é que é o seguinte: ambas as casas sobre a mesma situação, sobre a mesma crise, que você pode perceber que os ventos não foram diferentes, a tempestade, as inundações foram as mesmas. Porém, uma caiu e outra não caiu. Por quê? Uma foi guiada pela palavra e foi construída sobre a rocha, e outra escutou a palavra e não construiu sobre a rocha. Eu convivo com um engenheiro civil, meu pai, desde pequeno, sempre vi plantas e construções, e também amigos que constroem. O que eles têm que seguir? Eles têm que seguir um regulamento, um protocolo. Você precisa ir até o governo, até a prefeitura, até a justiça, até os meios necessários para você construir de acordo com a norma, dentro da norma. Ou seja, se você constrói 1 metro quadrado, 1 metro para fora ou além do que é permitido, você vai ter que destruir tudo e construir novamente. Quem aí já tem aquele amigo? Aqui na região tem ranchos e sítios que tem aquelas normas de, por exemplo, construa o seu rancho 30 metros acima da margem. Se você constrói 1 metro para baixo, ali com 29 metros para a margem, eles pedem para você destruir tudo e fazer novamente. Nossa, Gustavo, mas eu construí uma mansão. Eu construí algo gigantesco. Não importa. Essa é a norma, essa é a palavra. Você não pode. Vai ter que destruir e fazer tudo novamente. Gustavo, eu construí minha empresa, construí meu nome, construí minha fama, construí tudo que eu preciso construir. Se não foi debaixo da palavra de Deus, infelizmente pode ruir e você vai ter que construir novamente. Tudo que é construído na carne é guiado pelas suas palavras. Tudo que é construído pelo Espírito é guiado pelas palavras de Deus, palavras de Jesus, palavras do Espírito Santo, que são a nossa trindade, onde Deus é o nosso destino, Jesus é o nosso caminho, o Espírito Santo é o nosso GPS. Se você fez tudo conforme a palavra, com certeza você prosperará. Então, não importa se é grande ou pequena, se é diferente ou não a sua construção, aquela base que você construiu, se ela foi fora da palavra de Deus, ela vai ser derrubada para ser levantada novamente. E quando levantada novamente, vai ser construída sobre a rocha. Ela vai ser construída sobre os alicerces, vai ser construída no secreto. Quem consegue ver o alicerce de um prédio? Ninguém, só o construtor. Jesus, Deus, eles conseguem ver o nosso alicerce. E também ele consegue ver o peso e, como que eu posso falar, o encargo que você consegue carregar.
A quem muito é dado, também muito será cobrado. Ele consegue ver qual é o tamanho do seu alicerce. Ele consegue ver qual é o tamanho da sua sabedoria, do seu discernimento, do seu entendimento, da sua inteligência terrena para administrar seus bens, para administrar o dinheiro. Ele consegue ver se o seu alicerce é tão profundo que ele pode falar, posso entregar muito na mão dele. Ou esse alicerce é tão fraco que se eu entregar muito dinheiro para ele, ele vai perder tudo. Ele consegue olhar no seu íntimo, no seu secreto e ver qual é a sua construção, qual é a sua base e se essa base foi feita diante da palavra de Deus. Amém? Pega isso para você, não deixe isso escapar, tá certo? O que eu quero que você entenda também é que ambos, aqui na passagem da casa sobre a rocha e casa sobre a areia, ambos construíram casa. Não fala se uma é maior que a outra, né? Mas ambos tiveram a oportunidade de escutar a mesma palavra. Um deixou a palavra entrar e outro não deixou. Um tinha a credulidade, ele tinha fé, acreditava em tudo que Deus tem para a vida dele, e o outro é incrédulo. O outro é cético, o outro é crítico. O outro não deixou a palavra de Deus permear, entrar dentro dele. Qual que é o resultado disso? Ambos construíram suas casas. A vida que segue, tá tudo bonito, tá tudo beleza, tá seguindo. No dia mal, na crise, é onde nós vamos ver realmente a diferença dos seus alicerces, dos seus fundamentos. Se um foi guiado pela palavra ou se outro não foi guiado. Se um deixou a palavra entrar dentro dele, se outro não deixou a palavra entrar dentro dele. Para que isso ajudasse ele a construir os seus fundamentos, os seus alicerces. Faz sentido isso para você? Amém. E eu quero falar com vocês sobre a passagem onde Pedro anda sobre as águas. Olha só o que Deus fala conosco lá em Mateus, no capítulo 14, versos 26 até o 31. Olha só o que a palavra de Deus fala. Quando viram, Jesus andando sobre as águas, aquela passagem que ele vem andando, os discípulos ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ou seja, se és tu, Senhor, só volta por favor no 28. Se és tu, Senhor, me manda uma palavra, libera uma palavra para eu ir até o teu encontro, me deixa ser guiado pela tua palavra para ir até o teu encontro, que eu quero andar também sobre as águas. E olha o verso 29. Venha. Olha a palavra que Jesus liberou. Ela pode ser curta, ela pode ser simples. Ele simplesmente falou, venha. Respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Até aí, daqui a pouco a gente volta no 30 e 31. Vamos lá. Sobre uma palavra, aqui ó. Aí, sobre uma palavra, Pedro foi. Às vezes você inicia um casamento, inicia um negócio, inicia um relacionamento, inicia qualquer projeto na sua vida sem pedir nenhuma palavra de Deus, sem nem pedir como que eu posso falar, uma mentoria particular com Jesus. Jesus, Deus, Espírito Santo, a Trindade, eu preciso entender o meu destino, o meu caminho e o meu GPS. Eu preciso entender qual a rota eu tenho que caminhar, o que eu tenho que fazer. Se eu entrar nesse negócio, o Senhor vai comigo? O Senhor libera essa palavra para mim, para eu ir? Vai, então eu posso ir. Quando a gente saiu da Avenida Brasil, ou na verdade quando a gente saiu da garagem de casa, 4 anos e pouco atrás, e abrimos, e a casa de oração nasceu ali na Avenida Brasil, a gente falou, Senhor, se a tua presença não for conosco, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. E aí o Espírito Santo falou claramente, podem ir. É a palavra que Pedro escutou também de Jesus ali no momento de sair do barco. Pode ir, vem cá, pode vir. Ali Jesus falou, venha. Conosco ele falou, pode ir. Deus pode falar para você ir, voltar, ficar, subir, descer, não importa. O que ele falar é o correto. Não é fazer o que é certo, é fazer o que Deus quer. E ele falou para nós, pode ir. Aí deu certo, crescemos. E aí de lá da Avenida Brasil para vir para esse prédio muito maior,
a mesma oração, o mesmo propósito, a mesma sintonia com o Espírito Santo. Se o Senhor não for conosco, se a tua presença não estiver ali, de nada adianta, nós não iremos. O que ele falou? Pode ir, vá. Quando essa palavra é dada por Deus, a gente acaba sendo guiado por ela e tudo vai dar certo. Nós vamos andar sobre as águas, nós vamos andar até onde nós precisamos chegar, não importa os obstáculos, de verdade. A água, para você andar, é um grande obstáculo, não é? Você mesmo, eu já tentei, gente, ir correndo assim lá no rancho para tentar, você dá meio passo já afunda. Porque não é isso o natural. Para viver o sobrenatural, você precisa ser guiado pela palavra. É forte. Para você viver o sobrenatural, você precisa ser guiado pela palavra de Deus. Amém? Olha o que os versos 30 e 31 falam para nós. Olha só. Continuando aí sobre Pedro nas águas. Verso 30. Mas, quando Pedro reparou no vento, ficou com medo. E ele, começando a afundar, gritou: Senhor, me salva, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Tem mais um aí, né? Isso. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui eu quero colocar um ponto inicial bem interessante, que é, mesmo Pedro com pouca fé conseguiu andar sobre as águas, hein? Imagina o tamanho da fé de Pedro. Que a gente tem uma fé tão pequena quanto a de Pedro, que nos faça andar sobre as águas. O outro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Ele, olhando as circunstâncias, olhando o vento, olhando o mar, ficou com medo e começou a afundar. O que é isso? Olhar para o mar, olhar para as circunstâncias, olhar para tudo isso. É você tirar o olho da palavra de Deus e começar a olhar para as suas circunstâncias. A partir dali, Pedro não andava sobre a palavra de Deus, ele andava sobre as circunstâncias. Quando você não anda sobre a palavra que Deus tem para você e começa a andar sobre as circunstâncias, você começa a afundar. Ah, mas minha conta bancária está negativa, eu não estou vendendo nada, estou sem dinheiro, minha saúde. As circunstâncias te cercam, te fazem ficar cego espiritualmente. Você pode estar enxergando, olhando tranquilamente, mas a sua visão espiritual é cegada. E aí você começa a não olhar para o autor da palavra. Você não olha mais para ele, não olha mais para a palavra. Você começa a olhar para as circunstâncias. Aí você fala: eu estou sozinho. Deus não está comigo. Aonde está Deus nesse caos da minha vida? Aí você começa a afundar, porque você não mais está andando sobre a palavra. Imagine que a palavra é uma plataforma. Eu não mais estou andando sobre a palavra, eu começo a andar sobre as circunstâncias. E as circunstâncias não têm base alguma. Você começa a afundar. E mesmo que você fale: Senhor, me salva, Ele, como é misericordioso, vai lá, vai te salvar, mas vai te ensinar. Homem de pequena fé, por que você começou a andar sobre as circunstâncias se eu tinha liberado a palavra para você? Venha. Eu tenho certeza que se Pedro não tivesse olhado para as circunstâncias, ele teria chegado até Jesus, teria voltado até o barco andando também. Mas ali, Deus quis ensinar para nós, através dessa palavra, que a gente, se não andar pela palavra, nós vamos afundar. E se a gente se arrepender, entender e pedir a Deus: Senhor, me salva, eu sou aquela ovelha que fugiu do teu caminho, comecei a andar sobre as circunstâncias, não andei sobre a tua palavra, me resgata, me cura, me restaura, cuida de mim. Ele vai falar: tá bom, eu cuido de você, eu sou misericordioso, eu sou amor. Ele é o puro amor, né? Deus não te ama, Ele é o amor. É isso que Ele é, Ele não tem como não te amar, porque Ele é o próprio amor. Ele vai te resgatar, Ele vai te curar, Ele vai sarar você e vai te colocar no caminho correto. Ele vai ligar sua cordinha lá, né, igual aqueles brinquedinhos, colocar no rumo correto e você vai. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Quando você é guiado pela palavra, não tem obstáculos para vocês. Até o que é basicamente um fluido que é impossível de andar em cima, você pode andar sobre as águas. Você não precisa andar sobre as águas no mundo real, a gente não vai.
mas você pode andar sobre as águas na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua saúde. Você pode sim falar: Deus, eu entendo o seu sacrifício, eu entendo a sua palavra, eu quero ir até você sobre as águas, eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero mais viver o que os meus olhos veem, eu quero viver o que o Senhor vê para mim. Eu quero ter os teus olhos sobrenaturais sobre a minha vida. Amém? E até escrevi uma frase bem rápida, mas vai resumir isso. Quando você olha para a sua realidade, para a sua conta bancária, para as suas habilidades isoladas, começa a afundar, pois não entendeu que existe uma palavra muito maior pela qual você pode andar e nunca afundar. Que a palavra de Deus inunde o seu ser, inunde a sua casa, inunde o seu trabalho, inunde o seu pensamento, até porque os pensamentos geram emoções e as emoções geram as nossas ações. Com os pensamentos corretos, com a mente de Cristo, você consegue ter ações muito melhores no dia a dia. Eu quero te encorajar a viver uma vida que a palavra de Deus seja o seu norte, seja o seu guia. Eu quero te convidar nessa manhã a ser guiado pela palavra, andar nessa palavra e não olhar para as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, você começa a afundar. Amém? Faz sentido isso para você? Se é a primeira vez que você vê essa palavra, que você entende que Jesus pode ser o seu Salvador, o seu Senhor, e você está aceitando a Jesus Cristo, aqui nas nossas redes sociais tem vários links que você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo nosso site e falar: olha, eu aceitei Jesus, eu quero conhecer esse Jesus mais de perto, eu quero me chegar mais perto das COs, que são os encontros nas casas. Pode nos procurar, pode mandar a mensagem que a nossa equipe vai te responder prontamente. Amém? Que o Senhor te abençoe, prospere sua casa, prospere o seu lar e que você realmente seja guiado pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias. Amém?